Gente, uma boa noite a todos. Vou ficar aqui na frente para não ficar uma mesa separando nós, né? Deixa eu até tirar essa cadeirinha daqui, pra gente ficar bem num ambiente bem amigo. Tô vendo muitos rostos amigos, saudade de vocês, né? De vez em quando dá certo da gente vir, é muito gostoso encontrar todos vocês. Bom, o tema que a gente vai estar conversando hoje, gente, eu observei, acho que todos nós observamos, né? Que hoje a gente está vendo um grande aumento de transtornos mentais no nosso mundo. Então a gente vê muita gente com ansiedade, com depressão, com pânico, com crises, né, histéricas, que a gente até vai abordar um pouquinho na nossa fala. E isso vai chegar na nossa casa, na casa espírita, com certeza cada vez com mais frequência, né? Então é interessante que a gente tenha um pouquinho de conhecimento do que Kardec já percebeu sobre o tema, naquela época, 1857, quando ele escreveu lá o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, um pouquinho depois, sobre essa temática e sobre como a gente se conduz diante desses casos, que muitas vezes são bastante desafiadores, né? Eu vou começar falando de uma passagem bíblica, que acho que todos nós conhecemos. Aquela passagem em que Jesus é buscado por um pai, cujo filho tinha crises epiléticas. E essa crise fazia com que ele se jogasse uma hora no fogo, outra hora na água, né? E ele vai buscar os apóstolos para pedir que os apóstolos ajudassem a libertar o seu filho da ação daquele espírito imundo, né? Chamado na Bíblia dessa forma, de demônios, pelos nossos irmãos cristãos, e que nós espíritas usamos o termo espíritos impuros, obsessores, quando são perseguidores, né, das pessoas por algum motivo que a gente vai também estar abordando ao longo do nosso tema. Então, foi proposto para os apóstolos esse rapaz, e o pai dizia: olha, meu filho tem um espírito com ele, imundo, que faz ele se jogar no fogo, se jogar na água. Esse espírito está tentando matar ele há muito tempo. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Afinal de contas, eu ouvi falar coisas maravilhosas a respeito de vocês, seguidores do Cristo. Os apóstolos não conseguiram expulsar o tal demônio. E aí, quando Jesus chega, o pai procura Jesus e fala para ele: olha, eu trouxe o meu filho nessas condições, pedi para que seus discípulos, seus apóstolos o curassem, libertassem do espírito maligno que estava com ele, mas não foi possível, eles não conseguiram. E Jesus usa uma frase, né, de impacto, chamando aquela raça de perversa e incrédula: até quando eu estarei contigo? Até quando eu vou sofrer por vocês, né? Estou falando uma linguagem atual, não na linguagem bíblica, né? Obviamente. E aí ele vai e expulsa o demônio. Aquele espírito maligno que estava ali, atormentando o rapaz, Jesus o expulsa. E o rapaz tem uma cura pontual. Ele imediatamente fica curado. Os apóstolos depois vão conversar com Jesus. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que para o Senhor foi tão fácil, né? E nós tentamos e não tivemos esse mesmo resultado. E aí Jesus fala duas coisas. Primeiro, que faltou fé, né? E segundo, que esse tipo de espírito se expulsa com muito jejum e oração. Então, vamos pensar no significado do que Jesus quis dizer. Primeiro, ele disse que faltava aquela população, quando ele disse raça de incrédulos, uma raça perversa e de incrédulos, né? Até quando vos sofrerei? E depois ele fala para os apóstolos que faltou para eles fé. Então, quando a gente pensa na palavra fé, eu gosto sempre de lembrar, né? Fiz até uma palestra, acho que comecinho do mês, a respeito do tema. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra fé, ela vem do latim fides, e ela significa crença. Então eu creio em Deus, mas significa também fidelidade a Deus e confiança em Deus. Então quando eu tenho fé, significa que eu acredito, que eu confio plenamente e que eu sou fiel. Então veja bem, quando Jesus fala assim, raça perversa, né, e incrédula,
ele está lembrando esse significado da palavra fé, que é o da fidelidade a Deus. Não apenas a fé no sentido crença, não apenas a fé no sentido confiança, mas a fé no sentido de fidelidade. Porque a pessoa que é fiel a Deus, quando a gente é fiel a uma pessoa, a gente ama essa pessoa, o que a gente faz? A gente não faz nada para contrariá-la, a gente não faz nada para fazer com que ela sofra, a gente procura respeitá-la. Então, quando a gente fala de fé, agora no sentido de fidelidade a Deus, né, nós estamos pensando numa pessoa que segue as orientações divinas. Então, as leis divinas são respeitadas. A lei máxima de Deus para nós é o amor, né? Então, Jesus resumiu isso: amar ao próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a lei do amor, toda vez que você se conduz dentro do amor, por mais que você cometa erros, se a sua intenção, quando você tomou aquela decisão, ela foi baseada num sentimento de amor, então a minha intenção era curar, aliviar, era orientar da melhor forma. Então, às vezes o que eu falei ou o que eu fiz deu errado. O resultado não foi o que eu esperava e nem o que eu planejava. Mas, se a minha intenção foi amor, está válido, né? Então Jesus sempre nos colocava a ideia de que a gente deveria nos mover dentro desse amor. E o amor incondicional, tanto que ele pedia para amar até os inimigos, o que para nós parece um absurdo, né? Você amar alguém que te persegue, que te calunia, isso está lá na Bíblia, né? Ama quem te persegue, quem te calunia, quem faz o mal para você, no sentido de você pagar com o mal que você recebe com o bem, né? É como se Jesus quisesse dizer assim: olha, se você quer ser cristão, você tem que ser do bem. E a sua postura no mundo, essa é a fidelidade ao Cristo, essa é a fidelidade a Deus. Você vai sempre agir no bem, não importa como os outros ajam, porque senão você vai virar uma Maria vai com as outras, né? Vamos falar de uma forma bem fácil, bem simples. A gente vira uma Maria vai com as outras. Então, se a pessoa te trata mal, você trata ela mal. Se ela te trata bem, você trata ela bem. Se ela grita com você, você grita com ela. Se ela te bate, você bate também. Então, na verdade, uma pessoa que age assim, reativa ao humor do outro, ela não tem uma autonomia emocional, ela não tem uma identidade própria, ela vai ao sabor do vento, como se fosse uma folha carregada ao vento. E aí, para eu estar bem, eu tenho que ter sorte de encontrar pessoas que estão bem e que me tratem bem o tempo todo. E essa é a grande dificuldade nossa, né? Encontrar pessoas que estejam bem para em momento algum nos decepcionar, em momento algum nos frustrar, em momento algum nos ofender, nos magoar. Isso não existe no cenário atual, né? Talvez em mundos celestes divinos sim, mas aqui não. Então, quando a gente fala dessa fidelidade a Deus, né, dessa fé, usando essa raiz da fé, que é a raiz da fidelidade, significa que você está fazendo uma escolha de viver integralmente o bem, dentro da lei do amor. Então, o que os outros fazem ou deixam de fazer é problema deles, o que você vai fazer é problema seu, né? E quando eu falo isso, da gente sempre pagar o mal com o bem ou viver dentro da lei do amor, eu gosto sempre de fazer esse parêntese. Em momento algum, Jesus nos pede para que a gente não se defenda, que a gente não se proteja, que a gente não contenha o mal. Porque é muito diferente eu me defender de uma agressão física, verbal, né? É muito diferente eu procurar meus direitos e colocar limites para aquelas pessoas de uma forma afetiva, amorosa, baseada num sentimento de amor a mim mesmo, tá? Então, se eu me amo, então veja a equação, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu me respeito, eu não permito abusos, né? Ofensas, danos, prejuízos à minha pessoa. Isso é auto-amor. Então eu vou me posicionar, eu vou me defender, eu vou colocar limites, mas o sentimento que está me movendo é o sentimento de amor. Então, quando eu estou colocando limite para o outro, quando eu estou parando o dano, o prejuízo, a invasão, a ofensa, o que está me movendo naquele momento é o quê? É um sentimento de ódio, ele vai ter que pagar pelo que fez, eu quero que ele sofra na pele dele o que ele me fez sofrer, é esse o sentimento, porque isso é ódio, que vai gerar vingança, né? Agora, se o meu sentimento é de amor, eu estou fazendo isso para me proteger porque eu me amo. E eu estou fazendo isso também para educá-lo. Educar o outro, para protegê-lo do mal que existe nele, porque ele é a vítima do mal, não sou eu,
que estou sofrendo agressão. Ele é a vítima do mal, porque ele está inserido no mal, ele está acessível ao mal e aos maus espíritos, ao que tem de ruim nele e que também tem nos espíritos inferiores, que estão fazendo casamento com a mente dele e fazendo com que ele se mova no mal. Então, a verdadeira vítima do mal é quem faz o mal, não é quem sofre o mal, tá? Então, nesse momento, se eu decido que eu vou me colocar, me posicionar, me defender, me posicionar e colocar limite para o outro, conter o mal que há nele, se o meu sentimento for de amor, então eu quero mostrar para ele até onde ele pode ir. O que ele deve, o que ele não deve fazer. Alguém tem que colocar essa semente na mente dele. Alguém tem que mostrar para ele até onde ele pode ir com as pessoas. O que ele pode, o que ele não pode fazer. O que ele deve, o que ele não deve fazer. Se o meu sentimento for esse, o meu sentimento será de amor. E eu não vou exceder na minha postura diante dessa pessoa. Vai ser uma postura firme, uma postura amorosa, afetiva, mas enérgica. É o que a gente pede, por exemplo, que os pais façam com os filhos, né? Os pais amam os filhos. Quando eles querem corrigir seus filhos, eles agem muitas vezes com energia, né? Mas é uma energia com amor. O sentimento que move, na maior parte das vezes, os pais, né? Pode haver exceções, mas é um sentimento de amor, não é de ódio. Eu não vou pôr meu filho para pensar. Eu não vou pôr meu filho de castigo, eu não vou tirar dele um objeto que ele goste só para castigar, só para fazer ele sofrer, porque eu tenho prazer em ver ele estar sofrendo, ou porque ele me deixou nervosa, agora eu quero que ele sofra também. Não é esse o sentimento da maioria dos pais. O sentimento é, eu vou fazer isso para que ele aprenda que isso está errado, que ele não pode agir dessa forma. Então, é mais ou menos isso que Jesus quer passar para nós. Então, nessa frase, quando ele fala raça de incrédulos e de uma geração perversa, né? Quando ele fala para os apóstolos que vocês não conseguiram curar, expulsar esse demônio por falta de fé, e esse tipo de espírito só se expulsa com jejum e oração, dá para a gente, vendo o contexto todo, entender o que faltava para os apóstolos. Faltava essa fé viva. Primeiro, a confiança de que eles davam conta. Né? Então, a fé não é só em Deus, a fé também é em nós. Então, quando você vai fazer um tratamento, agora vamos trazer para a casa espírita, você vai fazer um tratamento para uma pessoa que está perturbada por maus espíritos, uma pessoa que está obsidiada, que é o termo que o espiritismo usa. Se você vai com fé de que você tem potencial para ajudar, eu acredito que eu consiga ajudar. Se o meu sentimento for de amor, e se o meu comportamento no dia a dia for de fidelidade a Deus, eu tenho tudo para dar certo, tudo para conseguir ajudar essa pessoa. Então, veja bem, o que Jesus pede para jejum e oração? O jejum não é de comida, não é o que a gente come que faz mal para nós. O próprio Cristo diz, não é o que entra na boca do homem que faz mal para ele, é o que sai. Então, quando Jesus fala de jejum e oração, é jejum das más tendências, das coisas ruins que existem em nós e que muitas vezes nós deixamos sair para fora de nós, né? Falei um pleonasmo agora, né? Nós deixamos sair de nós. Então, veja bem, mágoa, ressentimento, ódios, culpas, inveja, ciúme, todo tipo de sentimento que possa trazer para nós sofrimento e que, quando externalizado, traz sofrimento para o outro. Né? Então, o jejum é dos maus pensamentos, dos maus sentimentos e das más ações. Quando você começa a viver uma vida com essa fidelidade, esse modelo de fidelidade a Deus, sendo fiel ao pensamento do Cristo, ao sentimento do Cristo e às ações do Cristo, você começa então a demonstrar fidelidade, você vai ter a fé que Jesus estava pedindo que você tivesse, essa fé associada à fidelidade. Se você tem fidelidade a Deus, você tem confiança e você crê, né? Uma coisa leva a outra. Então, o comportamento fiel traz confiança. Eu sei o que eu faço, o que eu sinto, como eu vivo, eu não tenho inibição alguma de conversar com esse espírito e falar para ele de amor, falar para ele de perdão, falar para ele desistir da vingança. Eu não tenho vergonha nenhuma, dificuldade nenhuma de fazer isso, porque eu faço isso na minha vida diária. Agora, imagine se você vai dialogar com um espírito que está cheio de ódio, desejando vingança,
que fala para você que em outras vidas, essa pessoa que está vindo no centro perturbada, lá no passado, prejudicou ele, fez mal para ele e para a família dele, e que você tem um ódio terrível dele, aí você fala para ele perdoar, mas quando a gente fala perdoa, né, deixa, olha, ele está sofrendo, ela está sofrendo, só que ressoa dentro da gente a consciência culpada, se nós não perdoamos. Então, como eu vou pedir para alguém perdoar se eu não perdoo? É a mesma coisa que eu pedir para alguém parar de fumar com um cigarro aceso na minha mão. Eu vou pedir para alguém parar de usar drogas, sendo que eu também uso drogas. Eu vou pedir para alguém fazer uma dieta e emagrecer, sendo que eu estou comendo compulsivamente tudo errado e estou só ganhando peso. Então, a autoridade moral, é isso que Jesus queria colocar para nós. Toda autoridade moral que nós temos está embasada em quem somos, no que pensamos, no que sentimos e no que fazemos todos os dias da nossa vida. Então, quando Jesus fala jejum e oração, a oração vai te conectar com Deus. Você sabe que a oração é como se fosse um canal aberto com a espiritualidade superior. Você está buscando a Deus, buscando inspiração, buscando palavras que você vai usar naquele momento e conectando o seu espírito com a corrente divina do amor. Então você vai trazer para perto de você espíritos bons que vão intuir você de como falar, como agir, o que você tem que fazer. Você vai ser um canal, vai fazer o download, né? Na linguagem de computador hoje. Você acessa e começa a receber o download daquelas informações. Mas para você sintonizar com os bons espíritos, a sua vida tem que ser uma vida que esteja à altura disso. Então, a vibração deles é mais elevada do que a nossa. Então, a gente tem que estar no dia a dia treinando esse comportamento para que a gente possa entrar na sintonia deles e na hora da necessidade eles vêm. Então, a oração me conecta com Deus, com os bons espíritos. Chama esses espíritos para vir me ajudar, para vir me intuir e me usar naquele momento para que eu ajude aquela pessoa. O jejum eu já tenho que ter feito, né? É o jejum das más inclinações, das más palavras, maus atos e maus sentimentos e maus pensamentos. Então, eu estou fazendo isso. Juntou o jejum, a pureza espiritual, né? A transformação interior através do Evangelho e a oração, fechou o que precisa, porque aí você tem autoridade para falar para aquele espírito, deixe de fazer isso, e ele pode te ouvir, porque ele vai olhar para você e vai ver alguém que já passou por essas situações difíceis e que perdoou, e que compreendeu, e que tolerou. E muitas vezes a espiritualidade mostra para esses espíritos, permite que eles convivam com a gente até no dia a dia. A gente, quando trabalha numa casa espírita, principalmente numa reunião mediúnica, onde a gente vai atender espíritos desequilibrados e pessoas que vêm em busca de auxílio, muitas vezes esses espíritos, eles são permitidos, com a presença dos nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, que eles nos visitem no dia a dia da gente, que eles nos observem no nosso dia a dia, para que eles possam olhar quem somos e possam confiar em nós. Porque veja, é alguém que veio de um passado espiritual, onde ele sofreu horrores na mão desse que hoje está buscando ajuda aqui na casa espírita, que hoje é a vítima, mas que no passado foi o algoz dele. Então ele está num ambiente, diante de uma pessoa que ele não confia, que ele sabe que o traiu, porque a maior parte dos casos de perseguição espiritual são por vingança, são pessoas que se conheciam, que se amavam, que se davam muito bem, e em algum momento alguém traiu alguém. Quase sempre, 99% dos casos. E então, ele está diante de um desafeto do passado que ele não confia. Que para ele está fingindo que é bonzinho, mas não é, porque ele conhece ele de outras vidas. Se a casa está acolhendo essa pessoa, a ideia que ele faz é que todo mundo aqui é igual. Tudo farinha do mesmo saco. Como é que eu vou confiar nessas pessoas se elas estão olhando para ele com dó e tendo raiva de mim? Então, muitas vezes os amigos espirituais permitem que esses espíritos nos conheçam na nossa vida diária. Eles vão visitar o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, para que eles possam nos observar e ver, não, realmente eu posso confiar na Elaine, eu posso confiar no José, eu posso confiar no Mané, eu posso, porque é uma pessoa que faz jejum e que ora, Então é alguém que é do bem e que eu acho que eu posso baixar um pouco a guarda, eu posso aceitar a ajuda dessa pessoa, ela não vai me enganar, ela não vai me aprisionar, ela não está só querendo ajudar o fulano que eu estou perseguindo, ela quer me ajudar de verdade, porque ela é do bem, ela ajuda todas as pessoas,
Eu vejo isso no dia a dia dela. Então, eu acredito que ela vai querer ajudar o fulano que eu estou perseguindo e vai querer me ajudar também. Então veja que essa é a essência da ideia que Jesus quer nos mostrar. A ideia do jejum e da oração. Os apóstolos não conseguiram curar, porque eles estavam começando o seu ministério. Eles ainda não tinham toda a experiência, eles estavam aprendendo, né? O evangelho de Jesus, eles ainda não tinham vivido esse evangelho, eles não tinham trazido para dentro deles ainda. Eles estavam só na teoria, ainda não estavam vivenciando na prática. Tanto que quando a gente vê nos filmes de Jesus, quantas dissensões existem entre os apóstolos, né? Quantas disputas existem entre eles. Então, eles ainda não estavam preparados, mas estavam sendo capacitados. Então, quando eles chegam diante daquele espírito mais endurecido, que eles chamavam de espírito imundo, eles tiveram com certeza medo, né? Será que eu dou conta? Será que eu tenho poder contra esse demônio? Afinal de contas é um demônio, ele tem poder. Será que eu tenho poder contra ele? Houve dúvida, então não houve uma confiança plena, né? Não houve fé em si mesmo. Eu não sei se eu posso acreditar no meu potencial. E aliado a isso não havia fidelidade. Então a palavra fé, confiança, crença, fidelidade, faltou as três partes. E eles não conseguiram. E o espírito que está ali percebe essa fragilidade. Assim como no reino animal, um animal reconhece quando você tem medo dele. E ele reconhece quando você também não tem, né? Então, se você mostra medo, a pessoa que está ali diante de você, se você demonstra medo, ela já vai ficando mais segura de si. Porque se a pessoa está com medo é porque ela já fez uma avaliação e acha que não vai dar conta de mim. Significa que eu sou potente, que eu sou capaz. Aí eu avanço com mais tranquilidade. Se eu vejo que do outro lado, né, tem café no bule, como a gente fala, né? Vem quente que eu estou fervendo. Se ao outro lado está me peitando, me olhando com segurança, eu vou dar conta de você, a pessoa também fica na dúvida. Será que eu vou ou não vou? Isso é linguagem não verbal. Isso existe no reino animal e existe entre nós, né? No reino hominal também. Então, o que a gente vai entender? Se nós temos, quando a gente analisa essa passagem dos apóstolos, a gente vê que faltou essa fé, faltou esse jejum, essas orações, que dessem para ele confiança, é isso que Jesus disse. Então, com o tempo, vocês vão ficar capacitados. Tanto que depois, passado muito tempo, depois da morte de Jesus, quantas curas, quantas libertações eles fizeram? Porque eles se capacitaram. E eu gosto de lembrar isso, gente, porque os apóstolos eram pessoas como nós. Eram pessoas comuns, não eram deuses, não eram pessoas separadas, santas, eram pessoas como nós, tinham as mesmas dificuldades que nós temos. Tinham inveja, tinha ciúme, tinha vaidade, tinha ambição, tinha tudo isso, né? Eram estourados. Olha Pedro, as posturas de Pedro. Pedro, na hora da briga lá, arrancou a espada, cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus, né? Então, eram pessoas intempestivas, eram pessoas que tinham impulsividade. Então, somos nós. Então, qualquer um de nós pode ser um discípulo de Jesus. Qualquer um de nós. Basta que a gente queira fazer isso, né? Essa transformação moral ao contato do Cristo. Então, esse é um primeiro tópico que eu queria lembrar. Lembrar então, quando a gente estiver lidando com pessoas que estão vindo aqui com processos de perturbação espiritual, de obsessão, a gente sempre tem esse olhar, o olhar de acolhimento. A pessoa que está vindo hoje em busca de auxílio, porque ela é vítima hoje, mas também com muito amor e carinho olhar para o algoz de hoje, que ontem foi a vítima. A gente acolheu os dois, por isso que eu falo, vibrar sempre no amor. Não pode ter dó da pessoa, coitado, olha o que ele está passando, porque o Espírito está escutando. Olha, judiação, o que esse Espírito está fazendo com essa criança, com essa pessoa? Não, nós temos que ter um sentimento de compaixão por ambos. Pela vítima de hoje e pela vítima de ontem. Isso faz muita diferença no resultado de um trabalho mediúnico, né? Quando a gente vai fazer um atendimento a uma pessoa que está passando por isso. Então, sempre vibrando no amor. Aquilo que a gente falou, a lei do amor, você não erra se você estiver dentro dela. Essa é básica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria abordar com vocês é: será que todo mundo que vem à casa espírita com transtornos de comportamento, será que todos são obsediados? Será que todos estão possuídos por maus espíritos? Ou será que existe a possibilidade da própria pessoa estar fabricando aquele comportamento? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. De repente, uma pessoa chega aqui trazida pela família, vou pegar uma mulher, um caso que eu
atendi na Casa da Prece, mas eu vou mudar um pouco para não ser reconhecido, que de repente é uma pessoa conhecida de vocês. Então, uma mulher chega na Casa da Prece para fazer um atendimento e ela tem uma crise muito nervosa. Ela fica possuída, né? Possivelmente por um espírito, ela começa a querer quebrar tudo, ela agride as pessoas, ela chuta, morde, puxa cabelo, unha, vai para cima de todo mundo, e os pais falam, ela é assim em casa, ela faz isso. Só que a minha filha, doutora Elaine, é uma pessoa, é um amor de pessoa, ela não tem boca para nada. Atenção quando alguém falar isso para vocês, ela não tem boca para nada e agora virou esse monstro que vocês estão vendo aí. Pessoas que não têm boca para nada são pessoas não assertivas, são pessoas que não se defendem, que não se posicionam, que não põem limites, como eu falei no início da nossa palestra, que permite abusos, invasões, danos, prejuízos, e ela vai dando um passo para trás. A outra pessoa vem para frente, ela dá um passo para trás, e ela vai até chegar a um ponto que está insuportável, guardar dentro dela todo aquele lixo que foi depositado. E aí, num dado momento, o cérebro se inunda, né, de tanto ódio, de tanta raiva, que ele precisa pôr para fora. E é uma coisa muito importante a gente lembrar, gente, que a raiva é um sentimento, é uma emoção extremamente saudável em nós. Ela não existiria, medo, raiva, tristeza, alegria, amor, nojo, são emoções básicas que a gente vai ver em nós e nos animais também. Então, se existe no reino animal e existe em nós, é divino, é instinto, isso nós nascemos com. Então, sinal que essa emoção tem uma função, aliás, todas têm. Então, quando eu falo de raiva, eu estou falando de um sentimento, de uma emoção que vai surgir quando alguém está me provocando, causando um dano, um prejuízo, uma invasão, uma ofensa. Quando está me oprimindo, quando está abusando de mim. O meu cérebro identifica que isso é um abuso e que, por alto amor, lembra do início da palestra, eu preciso me posicionar, eu preciso me defender, eu preciso parar esse dano, esse prejuízo, essa invasão. Então a emoção raiva surge para que a gente tenha energia para colocar aquela situação para fora. Veja, se eu sinto medo e a pessoa vem para cima, eu faço esse gesto, é um gesto de defesa. Se eu sinto raiva, eu vou para frente, eu estufo o peito e a minha mão já fica até em garra, porque eu vou pegar você. Não é assim? A postura de quem está com raiva. Eu tenho uma raiva, eu tenho vontade de matar fulano. É assim que a gente faz. Então, a raiva é uma emoção que existe para a gente se defender. Agora, não significa que eu vou voar no pescoço do outro e bater nele e matá-lo. E também, arquivá-la na forma de mágoas e ressentimentos não é saudável. Então, se eu uso a raiva para agredir o outro, eu estou fazendo mal para o outro. Se eu uso a raiva para guardar e implodir dentro de mim, eu estou fazendo mal para mim. O que eu tenho que fazer? Transformar a raiva em palavras de defesa. Lembra do que eu falei no início? Se defende, se posiciona, explica, olha, quando você faz assim, eu me sinto dessa forma, eu gostaria que você fizesse da forma diferente. Então você descreve o comportamento da pessoa, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim ou assado e eu gostaria que você fizesse dessa forma. Então é uma forma bem tranquila, não é violenta, de você mostrar para a pessoa o que o comportamento dela gera em você e como você gostaria que ela fizesse. Você está dando a dica, dando sugestão de mudança. Essa é uma comunicação não violenta que a gente pode estar utilizando. Então veja que a raiva tem essa função. Mas essa mocinha, essa pessoa que eu comentei com vocês, que apareceu no centro, que não tem boca para nada, que é um amor de pessoa, ela estava tendo um comportamento totalmente oposto ao que era o habitual dela. Então é natural que a família olhasse para aquilo e falasse, só pode ser coisa espiritual. E eles vão trazer para o centro, né? E aí, o que acontece com essa jovem? Ela sente a raiva, mas por algum motivo, aliás, a maioria de nós foi educado a entender que raiva é uma coisa feia. Você falar, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu tenho até vergonha de falar para a senhora, doutora Elaine, mas eu tenho um ódio da minha mãe. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu tenho ódio da minha mãe. Eu falo, ótimo que você consiga expressar o seu ódio. Sabe o que significa isso? Quando eu estou ouvindo você falar, eu tenho ódio da minha mãe, sabe o que eu estou escutando? Minha mãe está fazendo alguma coisa que eu não gosto, que me agride, que me invade, que é um abuso, é alguma coisa que está me ofendendo, está me incomodando. Então, toda vez que existe uma injustiça, a raiva, o ódio vem para que a gente se posicione. Então,
Quando alguém fala pra mim, eu tenho ódio de fulano, eu não fico assim, nossa, fulano tem ódio. Não, ódio é uma emoção normal que existe. Agora eu tenho que entender, mas o que ela faz que te deixa sentir com a raiva, com ódio? Ah, ela faz isso, aquilo, aquele outro. E como você age quando você está com ódio? O que você faz? Então, ela faz isso, você sente o ódio. O que você faz? Ah, eu fico calada, porque se eu falar, né, ela fala que eu estou magoando, que ela sempre fez tudo por mim, sempre me ajudou, e agora eu estou destratando ela, gritando com ela, etc. Então, eu prefiro ficar quieta, porque se eu falar, ela fica magoada, ela fica sentida, e eu me sinto culpada. Então, essa pessoa, esse tipo de personalidade não assertiva, vai acumulando. E aí, o que acontece? Quando o cérebro está inundado de raiva, porque essa pessoa não está engolindo o sapo só da mãe, ela engole do pai, do namorado, do marido, do colega de trabalho, do chefe, ela engole no mundo todo. Onde ela estiver, ela vai estar sendo aquela pessoa boazinha, que não tem boca para nada, que tudo que você pede ela faz, ela se anula, agrada o outro e se desagrada. Então eu não falo não para o outro, mas eu falo um monte de não para mim. Chega um momento que esse cérebro se inunda de raiva, de uma tal forma que ela precisa pôr para fora. Ela tem que vomitar isso. Porque toda emoção significa movimento para fora. A palavra emoção é isso. Então, essa raiva precisa vir. É igual um vulcão. Tá aquela larva lá dentro, de repente ela explode. Mas veja que essa moça, que eu estou dando o exemplo, ela não permite que a raiva venha à tona, né? Ela não permite. Por quê? Porque isso é feio, porque isso é pecado, porque isso é errado. Então, o que acontece? Para ela poder jogar isso para fora, ela tem que fazer um fenômeno que na psiquiatria se chama dissociação. Dissociação é quando a sua mente, você perde a consciência e você passa a fazer as coisas automaticamente por instinto. A parte racional do seu cérebro fica nocauteada, fica anestesiada e você põe para fora tudo que está dentro de você. Quando você volta a si, e alguém fala, você quebrou tudo, você bateu, você xingou, você berrou, você esperneou, a pessoa não consegue acreditar que ela fez isso. Porque ela fez isso de forma inconsciente, ela não percebeu. E ficou inconsciente justamente porque o cérebro racional, ele desliga, para que o emocional possa jogar para fora. Eu vou dar um exemplo do dia a dia da gente, sabe o disjuntor na casa da gente? Quando aumenta a energia, né, você liga vários aparelhos ao mesmo tempo, às vezes se vai pegar fogo nos fios, o disjuntor cai. É exatamente isso. Então, quando o cérebro percebe que ele está se inundando de tal forma de ira, com a cortisol, com a adrenalina que a raiva joga na gente, ele vê que não vai dar conta, ele dá esse desligamento e põe para fora. Só para essas pessoas que não tem boca para nada. Porque quem está sempre vociferando, aquela pessoa que está sempre brava, eu não gostei disso, pôs essa cadeira aqui, briga, esse tipo de pessoa não faz isso. Porque ela já põe para fora tudo, ela resolve tudo na mesma hora. Agora, a pessoa que sofre calada é essa que vai fazer o adoecimento. E esse adoecimento, eu estou dando um exemplo aqui de uma crise nervosa, que a gente chama de crise dissociativa, crise histérica, também usava-se muito esse nome antigamente, já vou explicar por que não se usa mais. Mas eu estou descrevendo uma pessoa que desligou, pôs para fora, volta e não lembra de nada. E não é fingimento, ela não lembra mesmo, tá? É uma coisa inconsciente, para ela poder fazer essa catarse, essa limpeza, essa drenagem. Aí essa pessoa vem no centro e ela vem fazer um tratamento espiritual. Então, quando a gente vai atender essa pessoa, o que a gente precisa ver? Justamente essa personalidade. Então, conversa com a família. Como ela é no dia a dia dela? Ela expressa a raiva? Quando ela está incomodada, como é que ela faz? Ele é um amor, doutora, olha, uma santa, uma verdadeira santa. Primeiro ponto, já acendeu uma luz vermelha. Ela é uma santa e nós não somos santos, tá? Primeiro, quem é santo não tem esse ódio que a gente tem. Isso aqui é coisa nossa ainda, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando as crises se desencadeiam? Se vocês forem conversar com a família, e vocês vão perceber que as crises se desencadeiam muitas vezes quando a pessoa sofre uma frustração. Quando ela é frustrada em alguma coisa, quando alguém fala uma coisa que ela não gosta, quando faz alguma coisa que ela não quer. Então ela sofreu uma frustração. Quando a gente sente a frustração, o Freud, né, o que criou a psicanálise, ele falava do ciclo emocional da frustração, da emoção. Então ele falava, você sofre uma frustração, essa frustração gera raiva. A raiva leva à destruição. A destruição gera culpa. A culpa gera autossabotagem. E a autossabotagem depois termina com uma reparação. Quando você vai reparar
para você apaziguar a sua consciência culpada. Então veja bem, nos momentos em que ela é contrariada, é no momento que ela é frustrada, e isso tem que ter muito atento, porque são gatilhos muito discretos. É em todos os lugares? É só em casa? É só com membros da família? É no trabalho? Onde ela está tendo essas crises? Porque quando a pessoa tem só num determinado ambiente, espírito não é bonzinho. Fala, eu só vou pegar ela quando ela estiver em casa, para ela não ficar, né, passar carão na rua. Espírito obsessor não faz isso. Espírito obsessor vai pegar essa pessoa em casa, no trabalho, no comércio, no mercado, no centro, fora do centro, qualquer lugar. Porque ele quer mais é expor essa pessoa. Então, mas olha, ela não tem boca para nada, ela tem essa crise geralmente em casa, na presença de pessoas da família, né? Muitas vezes deflagrada por frustração, por quando ela é contrariada de alguma coisa, a gente não pode contrariar que ela surta, ela tem a crise. Então isso fala mais a favor de um transtorno emocional, que é esse chamado transtorno dissociativo, né, que a gente fala. Agora, veja bem, como é que a gente vai lidar com isso? Então, essa mocinha que eu dei exemplo para vocês, ela veio ao centro e ela fazia isso. E aí, o pessoal do centro começou a levar ela para uma salinha e as médiums incorporavam espíritos na frente dela, que possivelmente estavam com ela. Olha que perigo que é isso. Então, essa é uma dica que eu quero dar para as casas espíritas. Casos como esse, jamais participar da reunião mediúnica e ver espíritos falando sobre o fato. Eu vou falar por quê. Porque grande parte das vezes essas pessoas, elas estão precisando de voz. Elas estão precisando que alguém ouça e dê validação emocional para elas. Alguém que olhe para elas e fale, como que está a sua vida? Como você tem se sentido? Como está em casa? Como é que está no trabalho? Como é que está no relacionamento? Você tem sofrido muitas pressões? Tem pessoas que abusam, que humilham você? Como é que está? Porque essa pessoa precisa ter voz, ela precisa falar, botar para fora o que está incomodando ela. Quando a gente começa a incorporar espíritos na presença dela, e isso aconteceu na Casa da Prece, há muitos anos atrás, esse caso que eu estou contando, o que eu estou falando para essa pessoa? Isso não é nada seu, é dos espíritos. Espírito está fazendo isso com você, você não tem nada a ver com isso. Então a pessoa se acomoda, a família se acomoda, e nós ficamos tentando expulsar espíritos. Mas Elaine, então não tinha espírito? O que aqueles médios estavam caindo para lá e para cá incorporando? O que era aquilo? Gente, a mente faz sintonia. Então se eu estou cheia de ódio, desejo de vingança, eu vou vibrar no plano do ódio, do desejo de vingança. E eu vou fazer sintonia com espíritos que vibram nessa mesma faixa, eu atraio. É como um imã, a nossa mente é um imã. Ela atrai. Quando você entra na internet, vamos pegar no dia a dia nosso, você não entra na internet, você pesquisa lá sobre receita de bolo, tal, brownie, tá? Você fez uma pesquisa, daqui a pouco você abre o celular, não está cheio de brownie, de tudo quanto é jeito? Aquilo é uma inteligência artificial, mas ela percebe que é assunto do seu interesse e ela atrai para você tudo que está na rede, na internet, sobre o tema que você está procurando, seja violência, seja política, seja o que for. E você vai ter cada vez mais do mesmo. Quanto mais você pesquisa sobre aquilo, mais aquela inteligência artificial vai criando uma bolha onde você está inserida ou inserido. Você só vai ver aquilo. Então, uma pessoa que está vibrando no ódio, está magoada, sentida, revoltada, mas não põe para fora, ela está o tempo todo nessa vibe, nesse padrão de pensamento, né? Esse é o tema central dela. O tema central é o pensamento que mais é constante. O que vai acontecer? Ela vai atrair espíritos que pode até nem conhecer ela, mas que estão vibrando no mesmo patamar, como se fosse um ímã, chegam até ela, igual as receitas do brownie chegou até você, né? Então, aí ela vai vir para o centro acompanhado desse monte de gente. O centro vai atender, os médios vão receber esse monte de espírito, isso não tem nada a ver com o problema dela. Aquilo ali nós estamos só espantando as moscas, né? Não tem problema necessariamente espiritual, não é uma obsessão. Mas pode ser? Pode também ter. Pode ter os dois. Pode ter um espírito obsessor que ajude a provocar isso nela e que a raiva que ela sente seja a sintonia que ele precisa para fazer a conexão com a mente dela e fazer ela ter crise e agredir todo mundo. Pode. Então pode ser uma coisa anímica,
Então vamos entrar na linguagem espírita agora. Kardec, quando ele observava esses casos, ele falava, tem coisas que são provocadas por espíritos. Tem coisas que não são espíritos de fora, é a própria pessoa que está vivendo aquela experiência. É o espírito da pessoa que está colocando para fora os seus conteúdos mentais. E ele chamava isso de animismo. Animismo é o que vem da alma. Mediunismo, mediunidade, é o que vem dos espíritos. Então, essa jovem que eu estou contando, ela tem um fato mediúnico, que é os espíritos que estão sintonizando com ela e que aumentam a intensidade do fenômeno, mas não é a causa, eles só são as moscas. Tem uma ferida nela que precisa ser curada. Então você vai fazer o atendimento separado, né? Onde ela não veja essas comunicações, para não reforçar a ideia de que isso é de espírito. Porque a gente precisa trazer para a família e para a pessoa a necessidade da sua transformação moral. Nós temos que lembrar, gente, o que Kardec falou, e aí a gente vai embalar num pacote bem bonitinho para falar para as pessoas, mas Kardec disse o seguinte: toda pessoa que está sofrendo uma obsessão, ela tem uma imperfeição na alma dela, que atrai esses espíritos. Ou seja, ele fala assim, como a podridão atrai as aves de rapina. Então, se eu tenho obsessores comigo, é porque dentro de mim tem sintonia para eles. Tem algo em mim que os atrai e que conecta eles comigo, né? É algo que eu penso habitualmente que os atrai. Então, é necessário passar para essa pessoa a necessidade dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, né? Do evangelho. E não só para ela, para a família, né? Então, olha, esse lar está em desarmonia, nós vamos colocar harmonia nesse lar. Não adianta a gente expulsar espírito, porque esses espíritos que a gente está cuidando aqui são pessoas que foram atraídas para o lar de vocês que não está bem. Então, todo mundo tem que entrar na jogada. Não é só ela que é doente. Ela é o paciente que está sendo identificado, mas todos estão enfermos. Então, evangelho, passes, orações para todos. Kardec, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, quando ele tratava pessoas com processo obsessivo, ele pedia para a família dar passe no paciente. Vocês sabiam disso? Na casa da pessoa, ele pedia para as pessoas dar passe nela. Eu vi isso numa revista espírita. O que Kardec estava fazendo, gente? Não tinha centro espírita que nem tem hoje. Vai lá no Anjo Ismael, ali na Tupi, tal dia, tal hora, que resolve isso daí. Não. Ele não tinha. As pessoas mandavam cartas de problemas espirituais e ele tinha que mobilizar a família. Então ele punha a família para orar, impor as mãos e ajudar. Então veja que é uma estratégia de você mostrar que existe uma necessidade coletiva de mudança, né? Nesses casos, é sempre bom a gente ajudar a pessoa a procurar um tratamento médico, porque há estudos hoje na neurociência de que as pessoas que têm essas crises, que a gente antigamente falava de crise histérica, agora a gente usa o termo transtorno dissociativo, hoje eles estão mudando o termo para transtorno neurológico funcional, porque descobriu-se nas ressonâncias magnéticas funcionais que existe disfunção na química cerebral, então tem alguma coisa física também. Então ela precisa procurar um médico, né? O psiquiatra. Às vezes a pessoa, você está me chamando de louco? Então, mandar para psiquiatra você precisa ter muita intimidade, porque a pessoa vai achar que você está chamando ela de louca. Então, procure um médico da sua confiança, para que ele possa medicar a sua ansiedade, a sua depressão. Você está sofrendo muito, a gente precisa dar uma sustentação para o seu cérebro também. Nós precisamos fortalecer o seu cérebro, para ele suportar toda essa pressão que você está vivendo. Então procura um médico da sua confiança, e o médico da confiança vai ver se ele dá conta ou se ele encaminha para o psiquiatra, porque ela tem confiança nele, vai ser mais fácil ela aceitar. O que você pensa também de tentar achar algum psicólogo ou psicóloga, para você poder conversar sobre o que você sente, sobre as suas coisas, as suas emoções. Porque nós do centro, nós vamos cuidar dos espíritos. A parte espiritual é nossa, mas tem conteúdos que são seus, você sofre calada, você engole muita coisa, você precisa aprender a expressar, a se defender, a se posicionar. E isso você pode aprender a ser mais assertiva, que é o termo técnico que se usa. O que você pensa sobre isso? Então você jogou tratamento médico, que vai orientar a química cerebral dessa pessoa, porque quase sempre elas têm uma depressão, uma ansiedade muito grande, né? Você está orientando o tratamento psicológico, o psicólogo vai identificar essa falta de assertividade, essa pessoa que não tem boca para nada, e vai começar a dar voz para essa pessoa, como você faz isso sem causar um transtorno na tua família. Orienta também os pais, a família da pessoa, e nós vamos cuidar da parte espiritual. Por que eu falei para vocês, para a gente
não deixar a pessoa participar da reunião mediúnica e não ver as comunicações. Então, um dos motivos eu falei, é a gente atribuir a espíritos a causa daquilo. E aí todo mundo se acomoda. Esse é o primeiro ponto. Mas existe um segundo ponto. Essas pessoas que não têm boca para nada, elas são muito carentes. Elas são muito carentes. Então, quando elas começam a receber uma atenção, quanto maior o número de pessoas que estão vendo aquela crise, aquela cena espetacular, mais afeto ela recebe. Porque todo mundo tem dó de uma pessoa que está vivendo isso. Então começa um ou outro a abraçar, olha, você vai melhorar, nós estamos aqui para te ajudar. Não é só o diretor do centro, a pessoa que atendeu, mas os médios, eles pegam no colo. E o que essa pessoa mais precisa? É o colo. Ah, então eu não devo dar colo? Não é ser indiferente. Nós vamos dar atenção fora das crises. Não no momento da crise. No momento da crise, ela vai ficar sozinha num cantinho, vai lá um médium fazer o passe, a oração, 1, 2, 3, que seja, e tira, não deixa o espetáculo. Por quê? Porque essas pessoas, o que a gente observa, e eu observei nesse caso que eu estou contando para vocês. A gente acolheu essa menina, pegou no colo, né? As crises dela, além dela ficar violenta, depois ela desmaiava. E ela ficava desmaiada mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Cheguei a medir pressão, ver coração, ver, será que ela está, né, com alguma coisa física? Não era. Só que cada vez que ela vinha no centro, ficava pior. Demorava mais para ela sarar. As crises estavam ficando cada vez mais intensas. Aí um dia, eu não estava atendendo essa pessoa especificamente, era um outro grupo de médiuns, e me contaram, olha, está acontecendo isso, a gente não sabe o que fazer. A moça desmaiada, não acorda, não sai, né? E ela desmaiada lá na cama, na maca, o pessoal tinha dado passe, já tirou o espírito e a mulher não acorda. Eu peguei na mão dela, segurei na mão dela, e falei, sai todo mundo. Fui lá e falei no ouvido dela, olha, eu sei que você está sofrendo muito, e que não é só espiritual o seu problema. Você tem uma dor, uma ferida aí dentro, que a gente precisa ajudar a curar, né? Então, eu acredito que você não tenha muita voz, você não consiga se defender, se posicionar. Eu acredito que você está sofrendo, ou sofreu, muitos abusos. Quando eu falei abuso, ela abriu os olhos, começou a chorar e me abraçou. Aí eu fiquei quieta. Ela começou a chorar. Ela falou assim, doutora Elaine, eu sofri um abuso sexual por um membro da família. E esse membro da família ainda frequenta a minha casa. Mas eu não tenho coragem de falar. Falei, mas esse abuso ainda continua? Não, foi uma vez. Mas ele é um tio que frequenta a minha casa. E se eu falar, vai cair a casa. Porque os meus pais não vão aceitar. E eu tenho medo do meu pai matar ele, que é irmão do pai dela, né? Tenho medo do meu pai matar ele, vai virar uma tragédia e vou me sentir culpada. Então veja que coisa importante. Naquele momento, ela pôde pôr para fora. Aí eu falei para ela, tá vendo, filha? Aí expliquei isso que eu expliquei na palestra aqui, né? Que eram conteúdos dela, como se fosse um vulcão, que precisava vir para fora, e que ela precisava de ajuda. Eu falei, olha, não vai ser o centro que vai curar você, porque não é um problema espiritual. Os espíritos que estão vindo com você, estão sendo atraídos pela sua mente, pelo seu lar. Nós vamos continuar fazendo isso, mas você tem que buscar uma ajuda técnica. Então procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Vai, não, um psiquiatra, já estou tomando remédio. Está indo num psicólogo? Não, então vai. Porque você precisa tocar nesse assunto e resolver esse conflito. Essa é a sua dor. E essa ferida precisa ser curada. Se você não puder revelar o que aconteceu, você tem que se proteger desse abusador, de alguma forma, né? Enfim, ela foi embora e depois, passou um tempo, a gente teve contato, eu entrei em contato com ela, ela foi ficando bem, as crises desapareceram, né? Porque era um processo anímico, era um transtorno dissociativo ou chamado de crise histérica. Quando eu falei para vocês que hoje a gente não usa mais o termo histérico, crise histérica, é por um motivo. A palavra histero vem de útero. Então, os primeiros psiquiatras, neurologistas que analisaram esses comportamentos, eles viram que era um comportamento muito comum em mulheres. E que essas crises eram as mulheres tentando colocar para fora suas dores, seus sofrimentos. Então, eles chamaram de histeria, porque histeria remete ao útero. Então, ou seja, é uma patologia feminina. Só que depois foi se observando que homens também tinham essa apresentação. Né? Principalmente os homens mais modernos, porque os mais antigos é aquela coisa, bateu, levou, não guarda desaforo para casa. O homem sempre foi mais de pôr para fora e a mulher mais de guardar, né? Era a educação que se recebia. Hoje nós temos muitos jovens, moços e até crianças com esses quadros. Eu tenho observado com mais frequência isso, né? Porque a gente está tendo um aumento muito grande de ansiedade, de depressão na nossa população. Nós somos o primeiro lugar do mundo em ansiedade.
A Organização Mundial de Saúde já fez essa pesquisa. Em depressão, nós estamos em 5º lugar. Então, esses pacientes, geralmente eles têm ansiedade, depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, eles têm, usa droga, muitos são usuários de droga e não contam pra gente, nem a família sabe. Já atendi um rapaz também na Casa da Prece, que ele tinha delírio de perseguição, ele via espíritos, ele via porque tá me perseguindo, não sei o quê, e vai pro centro. Passou um tempão, até que ele confessou que ele usava drogas. Então ele tinha as crises na hora da droga. Por isso que eu falo, quando são essas crises? Quais são os momentos? É no final de semana? O que ele faz nesse final de semana? A gente tem que começar a desconfiar. E lógico que nós não vamos fazer fofoca, né, gente? Mas a gente vai entender que não é só espiritual. Na dúvida, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei se é espiritual, se é físico, o que é? É os três. É os três. Não dá para dizer que é só físico, que é só espiritual, que é só emocional. Nós somos uma trindade. É corpo, perispírito e mente. Não tem como. Emmanuel, ele dizia que ninguém pensa sozinho. Uma frase de Emmanuel. Ou seja, quando você está pensando, você está emitindo uma onda eletromagnética para o espaço. E você vai entrar numa faixa vibratória, igual eu falei para vocês, quando vocês entram na internet e vão pesquisar determinado assunto. Todos as que estão lidando com esse tema vai vir até você, vem no seu computador. Então, a mente nossa, quando nós estamos pensando, se eu estou magoada, sentida, culpada, com inveja, com ciúme, se eu tiver qualquer desses sentimentos, eu vou sintonizar com espíritos. Então, é meu, é anímico, mas é também espiritual. É emocional e é físico, porque todas as emoções, elas causam impacto nas células do nosso cérebro e do nosso corpo. Quer ver um exemplo? Quando vocês falam assim, eu estou com fulano por aqui. Alguém já usou essa expressão? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão colocando um sintoma emocional, estou com raiva de fulano, representando fisicamente. Muitas vezes a pessoa tem bola na garganta. Eu já fui na endoscopia, fiz endoscopia, não tem nada, doutora Helena, mas tem uma bola aqui, Tem alguma coisa. Eu já fiz ressonância do pescoço, tomografia. O médico falou que é da minha cabeça, mas não é, eu sinto. Tem uma coisa que eu não consigo engolir. Tem. É o seu parente, é o seu amigo, é o seu marido, é a sua mulher. Percebe? Quando a gente, por exemplo, fala, eu não consigo engolir essa situação. Olha como a gente usa expressões físicas de problemas emocionais. E aí você faz uma gastrite, né? Você vomita. Quando você carrega o mundo nas costas, eu não aguento mais fazer tudo sozinho, você começa a ter dor na coluna, dor nos ombros, dor nas costas, porque você está cheio de carregar o mundo, de ser sozinho ou sozinho para tudo. Então, a expressão das emoções, ela é física. Por isso que precisa o tratamento médico. Grande parte das vezes é mental, emocional, na parte psiquiátrica, para tratar depressão e ansiedade, quase sempre essas pessoas têm. Você vai ter o tratamento com o psicólogo, que ele vai ter que ajudar a pessoa a encontrar qual é o conflito que ela tem, para ela solucionar. E nós vamos ter que fazer o tratamento espiritual, porque enquanto ela não fizer a limpeza da mente dela, lembra do começo da palestra? Enquanto nós não fizermos o jejum e a oração, um estilo de vida, enquanto nós não alinharmos o nosso pensamento, o nosso sentimento e os nossos comportamentos com o padrão cristão, nós sempre vamos estar suscetíveis a ter espíritos sintonizados conosco. Então, é preciso tratamento espiritual. Então, na dúvida, sempre os três, né? Existe a possibilidade de ser só físico o problema? Tem. Tem pessoas que têm epilepsia. Esse caso do Evangelho era um espírito. Mas há o caso do exorcismo de Emily Rose. Alguém já assistiu esse filme? O exorcismo de Emily Rose. Emily Rose, ela era epilética. E tem padrões na epilepsia que a pessoa tem mudanças de comportamento. Então ela ficava agressiva, ela falava com uma voz grossa, ela ficava toda dura, encurvada, fazia um arco histérico. Isso foi visto pela igreja como algo, uma possessão demoníaca. E ela deixou de fazer o tratamento médico para fazer o tratamento espiritual. E ela morreu num ritual de exorcismo. Foram vários exorcismos. E esse padre que fez os exorcismos foi preso, foi julgado, condenado, mas ao mesmo tempo a equipe que fez o julgamento, ele ficou uns 3 anos preso para até concluir o julgamento. E como que chama aquele povo que fica no tribunal, minha irmã? O júri. Tinha que ter alguém do direito aqui. O pessoal do júri
Quando eles analisaram o caso, eles não, o padre é culpado, porque os médicos comprovaram pelos estudos que eles tinham na época de que ela era epilética e que aquela intervenção da igreja foi danosa. Então foi um crime, culposo, mas foi um crime, né? Só que o júri chegou à conclusão que o padre agiu com boa intenção, agiu por amor, por crença pessoal, né? E não condenaram. Condenaram assim, ele é culpado, mas que o juiz dê a pena que ele já cumpriu, que eram 3 anos. E o juiz acatou, ele teve os 3 anos e foi embora. Então, há casos que era uma epilepsia e ela foi tratada como uma pessoa possuída. Aquele do Evangelho era um caso de possuição, um caso de subjugação, que é o termo que a doutrina espírita usa, espiritual. E por isso é que eu falo, na dúvida, não precisa escolher um ou outro. Então a pessoa fala, eu continuo tomando o remédio do médico? Continua. Eu continuo indo no psicólogo? Continua. E vai vir aqui também. Então nós vamos fazer sempre esse olhar. E isso, gente, não sou eu que estou falando, hein? Kardec, quando fala sobre obsessão, ele fala isso. O médium, vamos ter esse conceito para a gente finalizar. O médium é uma pessoa saudável. Essa história de médium que está sempre passando mal, sempre incorporando em todo lugar, incorpora na palestra, incorpora... Não tem nada a ver com a mediunidade. Tem a ver com conteúdos do portador da mediunidade. A mediunidade é simplesmente uma faculdade que faz com que você canalize o pensamento de espíritos. Você interpreta e fala. Só isso. Você não é um microfone como esse que está aqui, não. Você é alguém que capta o pensamento, é mais um intérprete, um tradutor, do que propriamente um microfone. Eu capto o pensamento e falo para vocês o que o espírito está dizendo. Mediunidade é isso. Tem pesquisas hoje, na área médica, né? O pessoal da USP tem uma cadeira chamada Medicina e Espiritualidade, onde eles estudam os médios. Já descobriu que os médios têm um padrão genético, tem genes que geram a mediunidade. Já perceberam que os médios são pessoas saudáveis, são pessoas que têm mais cultura do que as outras pessoas, que leem mais livros, que são mentalmente mais saudáveis do que a população em geral. Então a mediunidade não é responsável, e Kardec dizia isso. Que quando uma pessoa mostrava algum sinal de excentricidade, era o termo que ele usava na época, ela deveria ser afastada da reunião mediúnica. Porque o exercício da mediunidade ia sobreexcitar uma mente que já é excitada. E aí a coisa piora, né? Então, nunca levar essas pessoas para desenvolvimento mediúnico até que elas estejam em harmonia. Podem ser médiums, pode ser o melhor médium do mundo, mas ele tem que primeiro estar harmonizado. A gente tem que, o primeiro espírito que a gente tem que receber é o da gente, depois o dos outros, né? Então, essa é a ideia, é auto-amor, né? Nós vamos cuidar de nós com todo amor e carinho, nos proteger do mal que vem de fora, cuidar do outro, não permitir que o mal que está aqui dentro vá para fora, né? Dessa forma nós estamos amando a Deus. E vivendo nessa lei do amor, do auto-amor e do amor ao próximo, nós fechamos esse ciclo, tá? Então, eu vim para falar com vocês hoje sobre isso, sobre o transtorno dissociativo, que é muito confundido com a subjugação espiritual, como a gente conduz esses casos, né? Sempre lembrando essa visão tríplice dos pacientes, sempre pensando no espiritual, material e psicológico, né? E a gente ter sempre esse cuidado de não permitir que o espetáculo aconteça, primeiro porque humilha a pessoa que está vivendo isso, e segundo porque, como eu disse, se a pessoa for carente, quanto mais gente em cima dela, mais ela vai ter essas crises, né? Olha, uma outra característica que me lembrei agora, numa pessoa que tem epilepsia, a pessoa tem crise, ela cai, que nesse rapaz caía no fogo, caía na água, tem risco para ela. Nas crises que são epiléticas, entre aspas, dissociativas, que não é epilepsia propriamente dita, a pessoa às vezes cai no sofá, ela cai nos braços de alguém, porque não é que ela está fingindo, o próprio cérebro está permitindo aquela crise para extravasar, mas cuidando da pessoa, né? Agora, instintivamente a pessoa está se protegendo. O epilético não, o epilético vai vir machucado, vai vir cortado, porque ele realmente cai em qualquer lugar, né? Como era o caso desse rapaz do Evangelho. E Elaine, agora você me confundiu bem no final da palestra, então era epilepsia ou ele era obsediado? Os dois? Por que tem que ser um ou outro? Ele tinha um processo obsessivo e essa presença desse espírito obsessor alterava o quimismo cerebral. Imagina um espírito jogando névoa negra em cima do seu cérebro. Vai alterar o quimismo cerebral, a função elétrica do cérebro, e ele tinha epilepsia. Então ele tinha a necessidade de um tratamento médico que não existia na época? Tinha, mas não tinha na época, não existia. E também um tratamento espiritual. Ainda bem que ele conheceu Jesus, né?
que ele teve a sorte de encontrar Jesus, né? Fosse qualquer um de nós, a gente ia falar, olha, eu vou levar lá para o centro de Ismael, né? A gente vai conversar com o pessoal, vamos fazer um grupo, né? Porque eu sozinha não vou dar conta, tá bom? Gente, essa é a ideia que eu quis trazer para vocês. Um grande abraço a todos, uma gratidão muito grande pelo convite, pela presença de vocês. Quase ninguém dormiu, a maioria ficou grudado, prestando atenção. Isso foi maravilhoso. Olha, um grande beijo para todos vocês, viu?